Neste vídeo, eu vou fazer a correção da avaliação diagnóstica, do segundo bimestre. Este vídeo vai para os alunos do sétimo C, D e E. Questão número 1 fala o seguinte: observe a reta numérica a seguir. As letras O e N correspondem respectivamente aos números. Então, a letra O está aqui e a letra N está deste lado aqui. Partindo do zero, que é a origem da reta numérica, podemos observar que nesse ponto aqui está o número 2. Então, o anterior a ele é o número 1, tá? Observando que é o ponto maior. Então, dando sequência, este é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra N vai ser o número 6. E do lado esquerdo da reta numérica, antes do zero, eu tenho os números negativos, tá? Então, se a unidade está de 1 em 1, então os números negativos também vão estar de 1 em 1. Então, negativo 1, negativo 2, o P é o negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, a letra O então vai ficar no negativo 7. A alternativa correta, letra D, negativo 7 e 6, respectivamente. Agora, a questão número 2. Questão número 2. Um termômetro está marcando a temperatura de positivo 5 graus. Então, o termômetro marcando aqui positivo 5 graus. Quanto ele marcará se a temperatura descer 8 graus? Vamos contar aqui na reta numérica. Ele descer 5 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai parar nesse ponto aqui. Nesse ponto vai ser o negativo 3, tá? Porque antes do zero, tem o negativo 1, negativo 2 e aqui está o negativo 3. Então, a alternativa correta é a letra A. Mas podemos também descobrir isso através desse cálculo aqui, tá? Ele está na temperatura de 5 graus positivos e desce 8 graus. Então, vai ficar positivo 5 com negativo 8. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 8 menos 5, 3. 8 é maior do que 5, então eu conservo o sinal dele, que é negativo. O resultado, então, negativo 3 graus. Próxima questão, número 3. Veja no gráfico as temperaturas mínimas de 4 cidades em um mês de dezembro. As cidades B e C apresentam duas temperaturas iguais em módulo, mas seguramente uma delas está mais frio que em outra. Qual a diferença entre as temperaturas? Então, vamos observar aqui as cidades B e C. A cidade B está marcando a temperatura de negativo 15 graus. E na cidade C está marcando a temperatura de 15 graus. Se é acima de zero, é uma temperatura positiva. É por isso que está falando aqui que elas são iguais em módulos. Porque mesmo que uma esteja com a temperatura de negativo 15 graus, o módulo de negativo 15 é 15. E o módulo de 15 é também 15, porque módulo indica a distância do número até a origem, que é o zero, tá? Então, a distância de negativo 15 até o zero é 15, e a distância de 15 positivo até o zero também é 15. Por isso que eles falam que eles são iguais em módulo, tá? Só que pergunta qual é a diferença entre as temperaturas. Ou seja, qual é a diferença entre o negativo 15 até positivo 15? Analisando, de negativo 15 até zero é 15 unidades, tá? Ou seja, 15 graus de temperatura. E de zero até 15 positivo, mais 15 graus. Então, 15 mais 15, 30. Alternativa correta, letra B. Na questão número 4, diz o seguinte: uma pessoa tem R$ 600 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Ela retira R$ 73,50, depois deposita R$ 18,30, depois retira R$ 466,90, depois ela ainda retira mais R$ 125.
quanto será o saldo final? Existem várias formas de a gente resolver essa questão, tá? Muitos de vocês devem ter feito os cálculos sucessivos de soma ou subtração, tá? Também fica correto, só tem que observar duas coisas muito importantes. Primeiro, considerar que ela já tem R$ 600 na sua conta e a partir desse valor que ela faz essas operações aqui, tá? E também observar no final se vai ser positivo ou negativo, ou seja, se ela vai ficar devendo ao banco ou se ela vai continuar com saldo positivo, certo? Eu vou resolver através de uma expressão numérica, tá? Para vocês já ir se habituando com expressões numéricas. Também é uma forma também da gente dar continuidade ao conteúdo. Se ela tem R$ 600 na sua conta bancária, isso é um saldo positivo. Então, representei aqui com positivo 600. Ela retira 73,50, representando então negativo. Depois ela deposita 18,30 no positivo. Depósito sempre positivo. Retira, sinal negativo. Então, retira 466,90, depois retira negativo, né? R$ 125. Agora, eu vou organizar a minha expressão, colocando números positivos de um lado e negativo do outro lado, tá? Então, o positivo 60 já está aqui, vou repetir ele. Outro número positivo é o 18,30. Então, positivo 18,30. Agora, eu vou colocar os números negativos. Primeiro, é o negativo 73,50. Depois, negativo é 466,90. E depois, negativo R$ 125. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar os números positivos e conservar o sinal, e depois eu vou somar os números negativos e conservar o sinal. Lembra daquela regra que sinais iguais nós somamos e conservamos o sinal? É aqui que a gente vai aplicar ela. Então, 600 mais 18,30 vai dar 618,30. Positivo, ok? Eu estou somando dois números positivos. E aqui eu vou somar os meus números negativos. Negativo 73,50 com 436,90 mais R$ 125 vai dar negativo 665,40. Só lembrando, sinais iguais, tá? Tá vendo? Observem que todos esses daqui têm sinais negativos. Eu vou somá-los e conservar o sinal negativo, porque eu estou somando tudo que eu retirei, tá? Agora, eu vou subtrair, porque sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, subtraindo o maior, que é 665,40, menos 618,30, vai ficar 47,10. Agora, vai ser positivo ou negativo? Qual número é maior? Qual número absoluto, né? 665,40 ou 608? 665. Então, ele está com sinal negativo. Então, isso significa que a alternativa correta é a letra A. Ou seja, essa pessoa, ela retirou, mesmo que ela tenha feito depósito e retirada, ela, no saldo final, ela ficou negativa, ou seja, o banco que está emprestando dinheiro para ela. Nesse caso aqui, sim, ok? Questão número 5. Beatriz verificou que o saldo de sua conta bancária era R$ 300 negativos. Então, vamos representar aqui, R$ 300 negativos. Logo a seguir, fez uma retirada de R$ 300. Ou seja, se ela retirou, a gente vai representar também com sinal negativo. Retirada sempre negativo, tá? Qual era o saldo da conta de Beatriz após essa retirada? Então, aqui, ela já estava com saldo negativo. Ela ainda retirou mais 300, ela ficou com saldo mais negativo ainda, tá? Negativo de quanto? R$ 600, ok? Então, aqui, eu posso representar dessa forma ou representar assim, ó.
também ambos dá o mesmo resultado, certo? Ou seja, ela está com saldo negativo R$ 600, né? A correta, letra C.